Pela graça do nosso Deus, irmãos, vai fazer 3 anos que nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. O livro inteiro. E eu creio que esse ano a gente acaba. Não falta muitos capítulos, nós já estamos no capítulo 21. Abra sua Bíblia em Lucas, então, no capítulo 21. Nós faremos a leitura do 29 ao 36. O título da pregação de hoje é O Fim dos Tempos e a Figueira. Jesus aqui vai contar uma parábola que nós faremos a leitura neste momento. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pai, essa é a tua santa palavra. Obrigado por este texto que o Senhor nos dá nessa noite para trabalharmos. Oh Pai, que o teu Espírito encha este lugar e o coração de cada irmão que está aqui, Pai. Se alguém entrou nessa noite sem te conhecer, sem conhecer o teu Evangelho, e se alguém está escutando essa mensagem anos depois na internet, Pai, fale conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Pai. Que ninguém olhe para a minha oratória pela forma como eu pronuncio, mas que olhem para a tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de mim e usa a minha vida como um vaso de barro nas mãos do santo oleiro que tu és, ó Deus. Abençoe-nos nessa noite e na exposição da tua palavra. Capacita-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para a sua igreja no tempo do fim. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos, esse texto acontece, essa passagem, no finzinho do ministério do nosso Senhor Jesus. O Diego fez a exposição do início desse capítulo 21 no ano passado. Seria bom que depois você na sua casa ouvisse novamente aquela pregação, para você poder conectar com essa de hoje. E a gente sabe que depois de 3 anos de ministério, Jesus realizou muitas curas, muitos milagres foram feitos pelo nosso Messias, muitos e muitos ensinamentos feitos pelo Senhor. As profecias que testificavam a respeito da vinda do ungido de Deus se concretizaram com a vinda de Cristo. E aquilo era motivo de grande alegria para aqueles que eram as ovelhas do Senhor. Mas na contrapartida, tinha alguns que militavam contra o nosso Cristo. Foram estes que crucificaram o nosso Senhor e perseguiam a Cristo Jesus. E nessa semana onde tudo isso acontece, o Cordeiro de Deus sabia que há poucos dias ele seria imolado. O seu sangue seria derramado para nos purificar de todo o pecado. O Senhor Jesus sabia as dores e as angústias que afligiriam o seu físico e a sua mente naqueles próximos dias. Ele sabia que a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, cairia sobre ele. Para que pelas pisaduras dele, de Cristo, a igreja, os santos de Deus fossem plenamente sarados, salvos, libertos do pecado. Mas até que chegasse esse momento da crucificação, Jesus seguia ensinando. E Jesus, após sair do templo, que é o contexto dessa passagem, um dos discípulos faz um elogio do templo ao Senhor Jesus.
que é o que prenuncia, que é o início do capítulo 21 e que é o que aconteceu antes desses versos que nós lemos agora. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 13, do verso 1 ao 4, onde o evangelista vai colocar inclusive os nomes desses discípulos de Cristo, que fizeram a primeira pergunta para ele. Marcos capítulo 13. Assim começa esse sermão profético de Jesus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Olha só onde estavam os olhos dos discípulos, naquele belo templo que havia sido reconstruído por Herodes. Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Você está achando lindo, maravilhoso isso? Isso tudo vai ruir. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, então dá a impressão que passou algum tempinho da hora que um dos discípulos fez esse comentário. Então no Monte das Oliveiras, de frente do templo, então no alto do monte eles enxergavam o templo, achava-se Jesus assentado, e quando Jesus está sentado, Jesus está ensinando. A gente pode perceber isso ao longo de todas as Escrituras. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Quando que esse lindo templo será derribado, Senhor? Conta para nós aqui em off. E Jesus vai listar, eu enumerei 13 pontos, de tudo aquilo que viria a acontecer, até que o Senhor Jesus volte em grande glória. E pensem que aqui Jesus ainda não havia morrido e ainda não havia ressuscitado. E Jesus então faz uma lista. Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Jesus fala que muitos falsos cristos se levantariam. Jesus vai mostrando os sinais que antecedem a sua volta. Jesus fala sobre guerras. Jesus fala sobre revoluções. Jesus fala sobre terremotos. Jesus fala sobre epidemias. Jesus fala sobre fome. Jesus fala sobre sinais no céu. Fala que Jerusalém seria sitiada. E isso aconteceu no ano 70 por Nero. Foi uma das coisas mais absurdas do ponto de vista de guerra, o que aconteceu naquele ano 70. Jesus fala sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas. Fala sobre uma angústia profunda na terra. Fala da perplexidade por conta do bramido do mar. E aqui eu posso entender que seriam as tsunamis que tanto assolaram o mundo e ainda assolam. Jesus fala sobre os poderes do céu que serão abalados. E fala sobre homens que desmaiarão de terror. Então Jesus passa por 13 pontos, falando quando que tudo isso vai acontecer. Jesus não precisa data. Jesus deixa claro que isso cabe ao Pai. O dia e a hora que o Senhor Jesus voltar, cabe ao Pai. Nem o próprio Filho tem essa informação. Mas Jesus explicita para todos os seus discípulos ali, que estavam ouvindo ele, e para todos nós, porque isso está escrito, que estes são os sinais da volta do Senhor. E a gente pode perceber que esses sinais se intensificam cada vez mais. Nos últimos 100 anos da humanidade, foram os anos mais sangrentos de guerras. Obviamente porque a nossa população cresceu de forma exponencial. Então as guerras crescem de forma exponencial. Nunca se ouve tantos falsos cristos, tantos falsos mestres. Você só precisa dar um Google ou abrir seu YouTube e você vai ter uma enxurrada de falsos mestres. E o Senhor pede para que nós vigiemos, para que nós permaneçamos firmes na palavra da verdade, permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Há poucos anos vivemos uma pandemia. As epidemias ocorrem em diversos lugares do mundo. Varíola do macaco assola a África.
A dengue, ano passado, assolou o Brasil, uma das piores epidemias de dengue da história do nosso país. Tivemos uma pandemia que morreu milhões de pessoas. Então a gente nota, irmãos, que estes sinais que Jesus deu, e que na pregação passada o Diego passou por cada um deles com um pouco mais de tempo, estes sinais se intensificam. Os discípulos que ali estavam perguntando para Jesus, Jesus falou para eles que eles seriam perseguidos, mas que a perseguição que viria sobre eles é para que eles dessem testemunho a respeito de Cristo. A morte dos discípulos fez com que esse evangelho viajasse 2000 anos até aqui, Londrina, onde eu e você podemos ter acesso a essa palavra maravilhosa. Os discípulos, eles foram odiados pelo nome de Jesus Cristo. E eu e você precisamos estar preparados, porque podemos ser odiados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você está preparado para isso? Na hora que apertarem você, você vai negar a Cristo como Pedro fez? Ou você vai, Senhor, desce a espada, mas eu nunca vou negar o Senhor, porque na cruz o Senhor não me negou. Que o Senhor dê a mim e a você, meus irmãos, a firmeza na palavra dele para caminharmos nessa verdade. O fim dos tempos nas Escrituras Sagradas, ele é comparado como a gravidez, como a gestação. O embriãozinho, da hora que ele é formado até o momento do parto, passam-se 40 semanas. E durante essas 40 semanas o corpo da mulher vai mudando. Até que na hora que chega na semana 39, na semana 40, no mês de gestação, as contrações começam. E eu, como pai de 2, passei 2 vezes por essa situação. É terrível ver as dores que a minha esposa tem quando vai parir. Começa com uma dor que ela consegue conversar. Dali a pouco ela começa a ter contração de 1 minuto a cada 10 minutos. 1 minuto de contração, o útero apertando para jogar fora a criança, e 10 minutos de descanso. E esses 10 minutos viram 8, viram 5, viram 3, e tem uma hora que é quase 1 para 1. É 1 minuto de contração para 1 minuto de pausa. E a mulher urra de dor. E assim é no final dos tempos. As dores, os sinais, eles se intensificarão. E é óbvio, é tudo que nós estamos vendo. Eu não consigo cravar o dia e a hora para vocês, porque nem o próprio Filho teve essa informação para nos passar. Mas o Senhor nos ensina a olhar os sinais, que é o que essa passagem de hoje nos ensina. Jesus, lá no verso 9, desse capítulo 21, fala assim, entre aspas, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então pensa que Jesus, falando lá 2000 anos atrás para os seus discípulos, já falou para eles, tudo isso que eu estou falando não vai ser logo, meus queridos. Vai acontecer muita coisa. Os discípulos ali viveram muito dessas profecias. A perseguição, a destruição do templo, Jerusalém sendo sitiada. Mas muitas dessas profecias estão se cumprindo agora, no nosso presente tempo. Talvez para os discípulos, aquelas palavras de Jesus, que estão presentes em Marcos, aqui no capítulo 21, ao longo dos versos anteriores, não fosse tão clara como é para nós. Hoje a gente tem o privilégio de olhar para o retrovisor da história. A gente sabe o que Cristo fez na cruz por nós. E a gente sabe que aquele mesmo Cristo que veio um dia, Ele voltará em grande glória para buscar a sua igreja. E nós temos o privilégio de abrir as Escrituras e conhecer mais desse Senhor. E Jesus, após falar de tudo isso que pode acontecer e que vai acontecer, no verso 27 e 28 de Lucas, ele fala assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você está vendo guerra? Que a gente nem está mais em rumor de guerra, a gente está vendo guerra acontecendo. Ucrânia, Israel, ontem falando sobre Venezuela, os Estados Unidos, a China sempre querendo atacar Taiwan, a Rússia fazendo ameaças à América.
nós estamos em dores de parto. O período entre uma tragédia e outra, vocês percebem que está encurtando? Toda hora a gente vê uma notícia de algo muito grande, ruim acontecendo no mundo. As dores de parto se intensificam na hora que a mulher vai dar à luz, que o bebê vai nascer. E assim é no final dos tempos. E eu quero dizer para você que se nós estamos em Cristo Jesus, se nós morremos para o pecado, se nós fomos reconciliados verdadeiramente com o nosso Deus, todo e qualquer sofrimento provocado por tribulação, por sinais, eles são ínfimos diante da gloriosa eternidade que nos é proposta em Cristo Jesus. Se você olha para esses sinais dos tempos, meus irmãos, e você fica com o coração aflito. Alguns falam que não querem ter filhos, porque, meu Deus do céu, vou ter filhos nesse tempo. Ô, gente, nós somos a luz do mundo, porque Cristo habita em nós. Cabe aos crentes enviar os filhos como flechas nesse mundo, para que o reino de Deus avance. Nós somos guerreiros. O crente não se acovarda diante da morte. O crente não tem medo da espada, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar até o dia final. E o dia final não é o dia que eu vou conhecer o túmulo, é o dia que eu vou ver o Senhor com os meus olhos, é o dia que eu vou ver a glória de Deus pessoalmente. Assim como Pedro, Tiago, João, naquele monte da transfiguração, viram a glória de Cristo desnudada. Eu e você veremos a glória do nosso Salvador quando Ele voltar, com os nossos olhos. Que a tribulação e que a angústia não assole o seu coração. Que no Senhor você tenha o pleno descanso, meu irmão. Que você saiba que Cristo Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, Ele tirou os seus pecados e Ele colocou sobre você credenciais celestiais. E hoje eu e você temos acesso ao trono de Deus, porque Jesus é o único mediador. Muitas religiões provocam e colocam falsos meios de se conectar ao Senhor. Não há outro além de Cristo Jesus, queridos. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E se você escutar uma pregação falando a respeito de falsos mestres, que não falar a respeito de Cristo Jesus, seja anátema essa pregação, seja amaldiçoada, porque ela vem para deturpar e distanciar a igreja do seu Salvador. O diabo anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. Sejamos sóbrios e vigilantes. Jesus, irmãos, voltará, e Ele fala para que eu e você levantemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus, Ele vai encerrar, nessa passagem de hoje, o ensino a respeito do final dos tempos, com a parábola da figueira. E mais uma vez, Jesus gosta muito de utilizar uma linguagem agrícola, para explicar melhor para nós e para os seus discípulos aquilo que Ele havia dito. E no verso 29... desse capítulo 21, diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Quando nós vemos tudo isso acontecendo, não é hora de fraquejar nem de se entristecer. Nós precisamos lembrar que o reino de Deus nunca esteve tão próximo como agora, como hoje. E infelizmente, muitos crentes na pandemia viveram completamente oposto a isso. O medo tomou conta do coração deles. Ô meu irmão, se o medo tem assolado seu coração, clame misericórdia ao Senhor. Porque o Senhor nos dá um não temas por dia das nossas vidas ao longo de um ano. Não temas, eu sou contigo. Jesus fala no finzinho do seu ministério: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho. O Senhor Jesus está com você em todo o tempo, irmão. A figueira, usada nessa parábola, muitas vezes durante as Escrituras,
ela é uma referência ao povo de Deus, ao povo de Israel. Muitas vezes ela é tipificada em forma de Israel. Mas aqui a alusão não é a um povo de Israel. Até porque Lucas, ele deixa registrado aqui, ele fala sobre a figueira e todas as árvores, como está escrito aí no verso 29. Vede a figueira e todas as árvores. Então, é uma figura geral. E Jesus aqui, ele queria deixar claro, para que nós olhemos os sinais que foram citados até aqui. Para que a gente possa olhar aquilo que de fato ele disse, que aquilo vai acontecer. Da mesma forma como a gente tem o acampamento Canaã, quando a gente vai no inverno lá, a árvore da folhinha do Canadá, você chega lá, ela está seca. Só os gravetinhos. Vai no inverno lá, que é a coisa mais linda. No outono, então, aquelas folhas caem. Mas quando volta a brotar aquelas folhinhas, nós sabemos que a primavera está chegando. E quando ela está toda florida, nós sabemos que o verão chegou. Então, da mesma forma como nós olhamos para as plantas, para as árvores, e nós podemos interpretar em que época do ano nós estamos, independente do lugar do mundo que você more, assim também são os sinais da volta do Senhor Jesus. A igreja precisa olhar pelo que Cristo falou que vai acontecer e analisar qual a intensidade disso tudo. A minha interpretação, pelo que eu vejo, é que a figueira floresceu. E a volta do Senhor pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. O inverno, que é essa estação que seca as plantas, é a estação de menos luminosidade, a mais fria. E nós sabemos que esse tempo vai ficando para trás. E eu meditando nessa passagem, vejo como o Senhor é fantástico em colocar na criação as estações do ano, para que elas funcionem como um símbolo do seu plano redentivo. E eu queria explicar esse pensamento que o Senhor me deu enquanto eu estava estudando essa passagem. Imagina que a criação, quando Deus colocou o homem no Éden, ali nós temos o primeiro verão da humanidade. Um lindo jardim florido, com aromas deliciosos, com frutos deliciosos, com o cantar do pássaro, com riachos correndo, barulho de cachoeira, muitos animais. Aquele lugar é um lugar de uma explosão de vida. E eu não consigo imaginar o jardim do Éden fora da estação do verão, que é onde o Senhor manda as chuvas. Na ocasião não tinha chuva, a água brotava, mas tudo funcionava muito bem. Mas naquela estação maravilhosa aconteceu algo sombrio. O homem pecou. E a partir do momento que o pecado entrou no jardim, neste verão, a humanidade ela caminha para um período de outono, onde as folhas vão caindo. Aquilo que era belo e perfeito, que o Senhor criou, vai sendo corrompido pelo pecado. A malignidade do coração dos homens aumentou muito, do Éden até a chegada de Cristo em sua primeira vinda. E nesse período sombrio, há trevas sobre toda a humanidade. Guerras, destruição, perseguição, exílios. O povo de Deus é perseguido, muitas vezes. Mas em um dado momento, a luz de Jesus rompe aquele inverno profundo causado pelo pecado. Aquela frieza do inverno é rompida pelo calor de Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição, Ele coloca os nossos pecados em seu corpo. Os amados de Abba são atraídos em Cristo, para que sejam perdoados. E ali naquela rude cruz, o inverno termina. No terceiro dia da ressurreição, a primavera se inicia. O período onde a figueira volta a florescer, a igreja volta a crescer, o evangelho vai sendo propagado pelos filhos de Deus. Se olhar nos aspectos humanos, não parecia ser a primavera, mas nos aspectos celestiais, o evangelho avançou, o reino cresceu, e aqui estamos eu e você ouvindo esta palavra, 2000 anos depois. A igreja começa a se preparar, como a noiva que se adorna para o noivo.
Mais uma figura que a palavra de Deus nos traz. A alegria da ressurreição, a vida de Cristo se espalha pelos 4 cantos dessa terra. E há uma profecia que fala que Jesus não voltaria antes que o evangelho chegasse aos 4 cantos dessa terra. E hoje, pelo advento da internet, nós podemos dizer que o evangelho chegou aos 4 cantos dessa terra. Por 2000 anos de missões, o evangelho chegou em cada vilarejo dessa terra. E hoje todos, ainda mais, são indesculpáveis em não crer na palavra de Deus. Que pelo agir do Espírito Santo, meus irmãos, aqueles que ainda não creram e estão no inverno profundo, sejam removidos desse inverno e venham para a primavera de Jesus Cristo. E nós, olhando para a estação, nós sabemos que o Senhor Jesus voltará e um novo verão maravilhoso começará. E esse verão será eterno, é o que a palavra nos diz. Então Jesus convida os seus discípulos a olhar para as plantas, para saber o que vai acontecer. Vocês olham para os céus e veem que vai chover, vocês olham para a natureza e veem que estamos chegando no verão, mas vocês não conseguem olhar para as coisas que estão acontecendo e perceber que eu estou voltando? Vigiai, igreja, esteja atenta, igreja. E assim, Jesus nessa passagem mostra que as árvores estão a florescer, denotam que o almejado dia da volta do nosso Senhor se aproxima, que o grande fechamento do enredo da criação está prestes a ser concluído. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui 10 ou 15 anos. Como está a sua vida para esse dia? Você está preparado para encontrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Em um dos louvores agora, eu estava pensando, falei, Senhor, se o Senhor tivesse voltado a sua atenção 1/10 de segundo, para mim já seria maravilhoso. Mas o Senhor não fez só isso. O Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz por causa de mim. Você tem dimensão que o Criador do universo, que podia simplesmente apagar tudo e fazer de novo, ele resolve enviar o Filho dele para essa terra, se humilhar, porque ele te amou. E Jesus foi até as últimas consequências naquela cruz, para pagar a dívida que era nossa. E ele não só paga a dívida, mas ele coloca um crédito na nossa conta. Ele coloca uma credencial que nos permite acessar o Santo dos Santos. E hoje, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Tem noção do que é isso, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus incomode teu coração se você não tem noção disso. Se você não tem noção da grandeza que é isso, que o Senhor incomode o seu coração. Mas durante toda essa primavera, que nós estamos fazendo uma analogia aqui, alguns dias frios ainda acontecem. Alguns dias difíceis acontecem. O crente não vive no mundo das flores. Nós passamos e passaremos por aflições. E nesse capítulo, esse trecho apocalíptico, Jesus fala para que eu e você levantemos as nossas cabeças diante da dificuldade. E talvez você está passando por um momento de depressão, talvez você está assolado pelas suas próprias decisões do passado, ou por aquilo que um dia aconteceu e você foi a vítima. E o que eu posso falar para você, olhando para a palavra de Deus, é que Jesus fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Que você perdoe o que tem que ser perdoado no seu passado, meu irmão. Que você se liberte dos defuntos que você carrega, daquelas prisões que te atormentam. Que os seus joelhos se dobrem diante do Senhor. Que você clame misericórdia ao Senhor. Se reconcilie com o Senhor enquanto há tempo. O Senhor não vai rejeitar a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, que clama pela sua misericórdia. Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus, eu pergunto para você, você tem preparado o caminho para a volta do Senhor Jesus?
Você tem vivido como João Batista, a ponto de abrir mão de tudo, a viver no deserto, comendo gafanhoto, mel, se vestindo com pele de carneiro? Ele não queria se contaminar com as coisas deste mundo. O foco de João Batista era anunciar aquele que viria, e o meu foco e o seu, meu irmão, é anunciar aquele que virá novamente. Isso é verdade para você hoje? Isso é verdade para mim? Enquanto nós vivemos, queridos, enquanto o Senhor der fôlego de vida a mim e você, que os nossos lábios sejam usados pelo Senhor como instrumentos de graça, que os nossos lábios e a nossa vida exponham as verdades do Evangelho, que eu e você busquemos e almejemos a santidade, porque o nosso Deus é santo. O Senhor fez a parte dele. Porei dentro de vós o meu espírito, para que andeis nos meus estatutos. Aqueles que creram, que confessam que Jesus é o Senhor, possuem a vida do próprio Deus em si. E é pela vida de Deus em nós, que nós andaremos em uma novidade de vida. Não é pela força do meu braço, não é pela minha própria vontade, mas é pela vida de Cristo em nós. E aí nós vamos caminhando juntamente com o Senhor, de fé em fé. E a fé é a porção diária do Senhor. Dia após dia, eu e você vamos caminhando, olhando para a figueira que está florescendo, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Oh, meu irmão, se o teu coração não queimar diante dessa verdade, você me desculpa, nada vai queimar. Se saber que o Senhor Jesus está às portas não te enche de temor e alegria ao mesmo tempo, talvez o evangelho que você está crendo é uma farsa, seja um evangelho de E minúsculo. E Jesus fala no verso 32, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E Jesus usa tom profético aqui. Uma linguagem profética, que nós podemos chamar ela talvez até mesmo de atemporal, porque ela vale para os discípulos, mas ela vale para nós aqui 2000 anos depois. É fato que Jesus não voltou durante a vida terrena dos seus discípulos. E é fato e verdade que as Escrituras são inerrantes, e que o nosso Cristo nunca mentiu. Então, como entender essa passagem? Particularmente, a minha interpretação sobre isso, e mais plausível que eu encontrei, é que Jesus aqui está respondendo lá a pergunta inicial que nós lemos no começo da pregação de Marcos. Quando eles perguntam sobre o templo, e Jesus fala, essa geração vai ver a queda do templo. Essa geração vai ver a perseguição e o crescimento do Império Romano. Essa geração vai ser perseguida e morta por causa do meu nome. E assim aconteceu. O templo foi destruído. Eles foram perseguidos e mortos das piores formas possíveis. Eles viram muitos dos sinais. O governo de Nero foi terrível para Israel, para Jerusalém. Todos os acontecimentos listados por Jesus, que precedem a sua vinda, eles serão plenamente cumpridos. E cada geração, literal, que viveu do ano 33 até agora, viu e viveu vários destes sinais. E eu posso falar para vocês, acho que com quase que 99,9% de certeza, a nossa geração viu praticamente tudo, exceto o templo caindo. Nós vimos guerras, rumores de guerras, rebeliões e nações, nós vimos terremotos, tsunamis, epidemias e pandemias. Nós vemos pessoas caindo em depressão profunda por conta desses horrores. Os 13 pontos que Cristo falou, eu e você vimos todos. Se você não viu as guerras, é só ligar a TV. Os nossos avós
viveram um período de maior derramamento de sangue, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E as guerras continuam. Os sinais da figueira florescendo estão evidentes. Não vê quem não quer. As contrações estão ritmadas, menos espaçadas. Parece que a gente não tem um minuto de pausa. E o resultado de tudo isso é que Cristo está às portas. E certamente, hoje, dia 11 de janeiro de 2025, é o dia mais próximo da volta de Cristo que já teve. E amanhã será de novo, se o Senhor não voltar daqui a alguns minutos. Como está a tua vida, meu irmão? Você está brincando de ser crente? Assim como no dia de Noé, o mundo lá fora casa, come, bebe, mas de repente o céu se romperá em grande glória e o Senhor Jesus voltará. O tempo de misericórdia e de arrependimento estará cessado. Quem creu e confessou será salvo. Quem não creu está condenado. Não há meio do caminho, não há purgatório, não há uma segunda chance. O dia é hoje. O dia de arrepender-se é hoje. E vocês que são jovens, não brinquem com a juventude, para que elas não se tornem vaidade sobre a vida de vocês. Nunca vou esquecer do nosso irmão Camarguinho, que durante a pandemia estava aqui, junto com a gente, e que durante a pandemia ele foi embora, com a idade de muitos de vocês aí. Jovem, no potencial da vida, mas aprove ao Senhor recolhê-lo. Camarguinho está com o Senhor. Você, quando sair dessa terra, vai estar com o Senhor? Se o Senhor Jesus voltar agora, você estará com o Senhor? Eu estarei com o Senhor? A nossa redenção se aproxima. Levantem as suas cabeças, dobrem os seus joelhos, exultem no Deus da nossa salvação, meus irmãos. Alegrem-se diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que olhou para você e te amou. Olha o que diz no verso 33. Jesus fala assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o que eu estou dizendo vai acontecer. O Senhor é fiel a nós? Não, Ele é fiel à sua própria palavra. O que Ele disse está dito. O sim do Senhor é sim e o não do Senhor é não. O nosso Deus é soberano. E esse nosso Deus falou que este mundo, da forma como conhecemos, ele será restaurado. Que Ele, como Criador de tudo, vai mover céus e terras e nos dará um novo céu e uma nova terra. E nós cremos que essa palavra é infalível, que ela é inerrante. Nós cremos que a fidelidade e a bondade do Senhor é a mesma que abraçou Abraão, a mesma que abraçou Isaac, que abraçou Davi, a mesma que enviou Jesus para morrer por nós. Nós cremos no mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O nosso Deus não é vacilante. As suas palavras não passam. O Senhor profetizou em Isaías o que vai acontecer. E eu quero ler esse texto, ele é um pouco grande, mas eu queria ler com a igreja. Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías capítulo 65. Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isso é uma profecia do nosso Deus. É como se Deus estivesse falando. É Deus falando aqui por meio do profeta Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio.
Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Se você perdeu um filho pequeno, a Nova Jerusalém, você não perde filho. Eu perdi. Nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, como tantas vezes aconteceu na história de Israel, na história do povo de Deus. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, à toa, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse que ele prepararia morada para mim e para você que cremos. A nova Jerusalém vai ser instaurada. A terra, como nós vemos, com esse tanto de desastre, de caos, isso vai passar. Essa é a promessa do nosso Deus, que ele vai voltar, da mesma forma como ele veio 2000 anos atrás. Verso 34, de Lucas 21. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Amados, o que nos é proposto é algo extremamente esplendoroso, lindo, maravilhoso. Por que eu e você, nós vamos viver essa vida pensando só nas coisas daqui? Que vantagem há em desfrutar apenas as coisas dessa vida, se comparado com a realidade que nos é proposta em Cristo Jesus? Acautelai-vos, queridos irmãos, que o nosso coração não esteja sobrecarregado de forma desnecessária, como diz o texto, com as coisas deste mundo. Nós somos peregrinos, prontos para partir. Tua malinha está pronta para partir a qualquer momento. Quantos e quantos jovens e adultos possuem suas vidas vazias de significados. Os jovens vivem de cervejada em cervejada. O santo vive de fé em fé. O jovem desse mundo de cervejada em cervejada. De sextou em sextou. Ele saiu de uma festa, ele está pensando na outra. Trabalha a semana toda que nem um cachorro para gastar o dinheiro no fim de semana com porcaria, com bebida, com farra, com prostituição. Sério, se esse for o significado da vida, isso é muito pouco. É muito ridículo viver desse jeito. Se a vida se resumir a só esses 80 anos que nós vamos ter aqui, meus irmãos, qual que é o sentido de tudo? Qual que é o sentido de tudo? As pessoas parecem viver como uns robôs controlados pelo espírito do anticristo. É isso. Conversas vazias de propósito. Mas é fácil de entender por quê. Elas estão mortas.
em seus pecados e delitos. Não há vida em seus espíritos. Mas há um Deus que pode vivificar esse espírito morto. Ele vivificou o meu. Eu tenho certeza que se não fosse a vida de Cristo em mim, eu ia estar vivendo no automático, que nem estes que eu citei há pouco. Com um objetivo de curto prazo. Estou chamando curto prazo 80 anos de vida, tá? O que são 80 anos diante da eternidade do nosso Deus? Nós estamos vivendo para juntar dinheiro, para gastar com álcool, com bebida, com mulher, com homem. É isso mesmo? Tem sentido isso? Você viver puramente pelos prazeres sensoriais? Esse é o significado da tua existência? Se você é um ímpio e acredita lá no Big Bang, é por isso que explodiu tudo aquilo? É para você beber cachaça e comer que nem um maluco? Ir para gandaia? É para isso mesmo? Sério? Qual que é o sentido do cosmos sem Cristo, irmãos? Cristo coloca a ordem em tudo isso. Pensa comigo, se Deus não existisse, a moral não existiria. O certo e o errado existem porque um Deus absoluto falou que é certo e errado. E ponto. Por que matar é ruim, é mal? O mundo não fala de pecado. Porque Deus disse que isso era ruim e que isso era mal. E ponto. E os ímpios creem nisso, que isso é mal. De onde vem isso, se não de um Criador que falou que isso é mal? O que é certo ou errado provém do nosso Deus. Depois que o homem come do fruto, ele passa a ter ciência do que é bom e do que não é bom. Por que as leis existem? Se não tivesse Deus, não tinha sentido ter lei, meus irmãos. Isso aqui seria um caos maluco. E saibam que só não há um caos maluco instaurado nessa terra, porque a graça de Deus, de forma maravilhosa, alcança inclusive os ímpios, ao ponto de dar um pouco de tranquilidade e uma forma sensata de se viver. É a bondade de Deus que sustenta de pé esse universo, irmãos. E que nós crentes, nós possamos ser vigilantes diante de tudo isso. Como aquelas virgens que guardaram o azeite e estavam prontos para a chegada do noivo. E não precisaram sair no meio da madrugada para comprar mais azeite. Que eu e você estejamos com os nossos estoques abastecidos. Porque o Senhor Jesus está voltando. Lembre-se, irmãos, a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Como comentei há pouco. Verso 36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essas coisas vão acontecer. E a palavra de Deus nos ensina como passar por isso. Vigiando e orando. Você tem orado para que o Senhor faça com que você persevere na fé? A doutrina da perseverança, muitas vezes ela é negligenciada, mas ela é bíblica. Jesus está ensinando a gente neste momento aqui, para que nós possamos orar, para perseverar naquilo que o Senhor já fez por nós. Que os nossos olhos olhem para Cristo Jesus. Que a nossa mente lembre da depravação total que o pecado nos colocou. E lembre do amor e da graça de Deus que foi derramada em Cristo Jesus em nosso favor. Assim como a arca de Noé. Foi o transporte que salvou a família de Noé. Cristo Jesus é a arca que pode salvar a sua vida do dia da ira vindoura. O Senhor voltará e provará a terra inteira no fogo. Aqueles que estiverem em Cristo serão preservados. Os que não estiverem em Cristo serão condenados. Não tem posição no meio do caminho. De que lado que você está? E se você está ouvindo essa mensagem e seu coração está triste, preocupado, eu quero lembrá-lo que ainda estamos em tempo de arrependimento. Arrependa dos seus pecados enquanto há tempo.
em pecado concebeu a sua mãe a sua vida. E você que não creu e não confessou que Jesus é o Senhor, permanece no pecado e separado de Deus. O único que pode limpar os seus pecados é aquele que limpou os meus pecados, é Cristo Jesus. Que você se derrame diante dele num pedido sincero de misericórdia. E que você diga: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero estar contigo por toda a eternidade. Perdoe-me pela minha incredulidade. Me dá a fé para crer nas suas verdades. Que Cristo seja a minha vida e a razão do meu viver. Liberta-me, Senhor, da escravidão do pecado que eu me encontro. E revela-me pelo teu Santo Espírito as verdades que o Senhor proclamou na sua palavra. E eis o que Jesus diz em Mateus 7,8: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Saiba que se você chegar nesse nível de quebrantamento, foi o Senhor que te quebrantou. Foi o Espírito de Deus que agiu na sua vida e no seu coração. Para encerrar, irmãos, eu quero clamar ao Senhor para que a graça dele seja sobre a sua vida e sobre a minha vida, nestes dias difíceis que virão. Que eu e você sejamos firmados na fortaleza de Cristo Jesus, para assim sermos perseverantes nos dias maus. Que eu e você não vacilemos diante de tantos sinais que estão aparecendo e surgindo a todo momento. Eis que o verão se aproxima, queridos. Que eu e você possamos nos exultar no Deus da nossa salvação com vigor. Que na hora da gente louvar o Senhor aqui, não seja com lábios michurucos, mal agradecidos. Porque se nós soubermos de fato o que o Senhor fez por nós, o nosso coração exulta em gratidão, dia após dia. Se você perdeu a alegria da salvação, clame ao Senhor, para que essa verdade queime de novo no seu coração. Clame para que o Senhor encha a tua vida do Espírito Santo. Se existe cheio do Espírito, existe o vazio do Espírito. Peça para o Senhor: Senhor, encha-me do teu Santo Espírito. Que os meus lábios proclamem a Cristo Jesus. Que eu seja uma flecha no meio desse mundo maldito. Que o teu evangelho avance por meio da minha vida, por meio da vida da minha família. Que eu e você, queridos, possamos louvar a Santíssima Trindade por tudo o que até aqui o Senhor fez por nós. E que nós possamos estar gratos pelo que Ele ainda fará. Porque grandes coisas tem feito o Senhor pelo teu povo, pela tua igreja. Uma igreja crente falaria amém. Ao Deus Trino seja a honra e glória e poder pelos séculos dos séculos. Maranata, Senhor Jesus, volta, Senhor. Eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua rica palavra. Obrigado porque a figueira floresceu, Senhor. Quantos são os sinais que nós podemos constatar que o grande dia se aproxima. O dia no qual o Senhor vai vir buscar a tua igreja, os teus eleitos, os teus amados. Obrigado porque um dia o Senhor inclinou na nossa direção o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça. O Senhor não olhou para os nossos pecados. O Senhor olhou para Cristo Jesus e falou assim: eis o Cordeiro que vai tirar o teu pecado, Guilherme. Coloca o teu nome nessa oração. Eis que Jesus tirou os nossos pecados naquela cruz. Nos atraiu em seu corpo para que nós andemos em novidade de vida. Oh Deus, faça a tua igreja perseverar nessa verdade. Não nos dê pés vacilantes, Senhor. Muito pelo contrário, calque os nossos pés na rocha que é Cristo, Senhor. Que os nossos lábios proclamem a Cristo com fervor, Senhor. Tenha misericórdia da nossa mornidão, Pai. Tira a mornidão do meio do teu povo, da tua igreja. Aviva esse povo, Pai. Senhor, volta logo. Esse é o momento que nós mais desejamos, a hora de encontrar o Senhor nas alturas.
Que nós possamos olhar para o Senhor com grande alegria naquele dia e te agradecer pessoalmente. Porque o Senhor nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Pai, que Cristo habite ricamente no coração de cada jovem que está aqui. Que eles sejam usados em suas famílias, em suas escolas, em seus trabalhos. Encha-os do Teu Espírito Santo, meu Deus. Só Tu pode nos encher, Pai. E eu clamo pela Tua misericórdia sobre os nossos pecados. Pelas vezes onde nós não descansamos verdadeiramente no Senhor. Onde os nossos olhos se atêm às coisas malditas deste mundo, Pai. Grave nos nossos olhos o desejo da eternidade. Que aquilo que nós plantarmos nessa terra gere frutos eternos para o Teu reino, meu Deus. Aviva a Tua igreja, aviva Teu povo, aviva os jovens da PIB Londrina, Pai. É o que nós oramos a Ti, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.